Olá, caros leitores da revista Plurais. É com muito prazer que eu venho apresentar para vocês esse artigo, essas reflexões, desses estudos que eu venho fazendo desde 2019, que é sobre saúde mental de estudantes universitários. Então, desde 2019, quando eu fui convidada pela própria universidade a desenvolver algum projeto que atendesse essa demanda, na época foi criada uma disciplina chamada Prazer e Sofrimento na universidade. Contei com a ajuda das minhas estudantes de mestrado e com tantos outros psicólogos que se agregaram à proposta para a gente fazer uma disciplina mais vivencial, mais participativa e começar a sensibilizar a própria organização, a própria universidade a falar sobre essa temática, que são as questões que envolvem a saúde mental dos estudantes. Então, em 2022, eu tive a aprovação desse projeto junto à Fundação de Amparo de Pesquisa do Tocantins, a FAPT, recebi bolsa por alguns meses para desenvolver o estudo e trago aqui para vocês, então, esses resultados. Trabalhei com outros meus colegas, que também são coautores desse estudo, o professor Eduardo Breno, que atualmente está na Federal da Paraíba, o meu colega aqui de pós-doutorado da UFSC, que é o professor Jorge Landaeta, e também meu supervisor, o professor Roberto Cruz. Então, a ideia desse artigo é a gente olhar para essa população a partir das lentes da psicodinâmica do trabalho. Então, a psicodinâmica do trabalho é uma abordagem francesa, desenvolvida por Christophe Dejour, e ela chega no Brasil na década de 80, e desde então vários estudos foram sendo utilizados com essa abordagem. A abordagem em si, ela tem um corpo teórico e metodológico. Aqui na França é utilizado dessa forma, aqui no Brasil nós acabamos usando de diversas formas, Inclusive tem estudos específicos sobre isso, falando sobre as modificações que nós fizemos aqui no Brasil, adaptando ao que o Christophe Dejour havia proposto. Então, esse é um estudo em que a gente usa o referencial teórico da psicodinâmica do trabalho e não os referenciais metodológicos. Então, a gente adotou como instrumento metodológico um questionário que nós havíamos construído durante a dissertação de uma das nossas alunas do programa de pós-graduação em Comunicação e Sociedade da UFT, a Janaína Vilares da Silva, e aí replicamos esse instrumento com algumas modificações nessa população, que são especificamente os estudantes de administração, da UFT. Porque esse estudo, ele acabou antecedendo todo o meu estudo que eu fiz o ano passado, no ano de 2023, no pós-doutorado na UFSC, em que a gente trabalhou com estressores acadêmicos, e com todos os estudantes da Federal do Tocantins, do Campus Palmas. Então, aqui participaram, os estudantes de administração, foram 135 participantes, maiores de 18 anos, a gente excluiu da amostra os estudantes que estavam com matrícula trancada, ou com matrícula especial, ouvintes, ou que não tinham concluído todas as respostas do instrumento, Então, os participantes foram predominantemente mulheres, 58,5%, é uma característica, dos demais estudos sobre estudantes universitários. As mulheres têm participado mais e também têm, portanto, apresentado mais sintomatologias referentes a esse lugar de serem estudantes, Heterossexuais, 78,5%, pardos, 59,3% e sem filhos, 84,4%. E aí as fontes de prazer, elas incluíram a formação de coletivos de trabalho, laços de cooperação, enquanto sentimentos de improdutividade, falta de identificação com as atividades do curso e desmotivação foram apontadas como as fontes de sofrimento. Além de 46,7% relataram sentimentos de adoecimento mental. Então, esses resultados, falando aqui rapidamente e com os que a gente traz no artigo, é importante para que as universidades se atentem a essa questão, de olhar sim para a saúde mental dos professores, dos técnicos, dos terceirizados, mas também para os estudantes universitários, É urgente que políticas sejam adotadas para que a gente cuide da saúde dessa população, Especificamente aí
com dados alarmantes, é uma população vulnerável. Estudos no mundo inteiro estão sendo feitos sobre isso, né? Os primeiros estudos sobre saúde mental de estudantes, eles são de 1974, então não é uma temática de hoje, né? No Brasil é mais recente, mas no mundo nem tanto. Então é importante essa reflexão. Então eu convido todos vocês, né, a fazerem a leitura desse trabalho, a entrar nesse diálogo, nessas interlocuções, para que a gente possa prosseguir aí construindo mais saúde para esta população. Até mais, obrigada!